minha avó, meus amores, minhas amoras, como estamos? Graças a Deus, sempre bem. Por quê? Porque o bem é a luz. Então, nós precisamos estar sempre bem para permanecermos sempre na luz. Mesmo que todas as circunstâncias, como nós passamos ainda agora, né, queiram nos dizer ao contrário. Ok? Gente, o atraso é porque as circunstâncias não queriam deixar, mas em nome de Jesus estamos aqui. Bom, qual é o tema da nossa Páscoa desse ano? Todo ano tem um temazinho, né? Ano passado, quem teve presente, lembra qual foi o tema, Thaís Safite? Kátia. Jesus, o Filho do Homem, certo? Então, Jesus, o Filho do Homem, para quem não acompanhou ano passado, está no canal, tá? Quem quiser. Por que eu estou falando que está no canal? Esse também vai ficar. Porque o que nós vamos conversar hoje é continuidade do ano passado. Então, assim, para quem não se perder, depois dá uma olhada no canal, vê o vídeo do ano passado para poder integrar o que vai ser dito hoje, certo? Então, ano passado, a gente começou a estudar Jesus, o Filho do Homem. Por quê? Porque ele e quando começou a Páscoa, né? Então, assim, a Páscoa, todo mundo fala, começou no Egito, eu também já falei muito sobre isso, porque para iniciantes, a Páscoa começou a partir de Moisés. Mas se a gente fosse aprofundar, a Páscoa começou lá no Éden. No exato momento em que Adão, que nem percebeu, você lembra disso pelo menos? Que Adão não percebeu, nem Adão nem Eva estavam nus, você lembra? Pô, gente, vocês não lembram de nada, hein? Que então, quando eles perceberam que estavam nus, é que eles tinham acabado de morrer. Nem eles perceberam isso. Por quê? Porque a Bíblia fala em Filipenses, etc., foi o estudo do ano passado, que nós, para entrarmos no Éden, no paraíso, nós precisamos de um corpo glorioso, não de carne e não de sangue. O que isso quer dizer? A gente vai repassar de uma outra forma esse ano, mas está lá. Tá? Porque quando eles estavam no Éden, o corpo deles era luz, a alma é luz. Então, quando eles falaram, é atropelo, é porque a luz acabou. Pô, gente, se a luz acabou, morreu. Tanto que a Bíblia nem fala mais sobre morte de Adão e Eva. Lá, eles já estavam mortos. E Deus falou lá que o que ia acontecer? A serpente morderia o calcanhar da mulher, mas o filho da mulher destruiria a serpente. Quem era esse fruto? Jesus. Então, o que ele passou na cruz foi determinado no Éden. Então, a Páscoa começou lá. Porque a Páscoa é a cruz. Começou lá. O sangue derramado começou a ser trabalhado lá. Por isso que mais tarde, Moisés passa sangue na porta do cordeiro, mas começou no Éden. Entendeu? A gente viu muito bem em detalhes isso ano passado. Então tá. Então, perderam esses corpos gloriosos. A partir daí... e outra coisa que foi dito, Jesus estava lá o tempo todo. Ele era o quê? Você lembra? A árvore da vida. Não tinham duas árvores? Tinham duas árvores. Deus falou para Adão e não Eva, não falou para o casal, que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a árvore da vida estava lá. O que significa? Que eles podiam comer da árvore da vida. Lá com Moisés, né, na passagem, veio maná. E a gente vai olhar isso de novo. Maná era o pão que caía do céu. Quem é o pão que cai do céu? Jesus de novo. Ele era o maná da árvore da vida. De novo, Páscoa, porque foi a saída do Egito que eles tiveram que comer o maná. Né? E quando a gente olha para o maná, o que a gente entende? Só estou resumindo ano passado, tá? O que a gente entende? Que a árvore da vida era diária. Não é assim, comer uma vez, viveu para sempre.
Todo dia tinha que comer, igual o maná. E não podia guardar. Por quê? Porque o maná estragava. Então, era um alimento diário. A eternidade não tinha se tornado eternidade para eles ainda. Eles estavam em fase de teste. Certo? Tanto que quando Deus expulsa, o que Deus faz? Manda botar querubins e uma espada flamejante em torno do Éden para que eles não tomassem do fruto da árvore da vida. Por isso eles morreram. A expulsão, porque já estava morto. Acabou para vocês a vida aqui. Entende? Acabou. Então acabou, mas não acabou tudo, morreu. Gente, a gente vai entender isso melhor a partir de agora. Até aqui eu estava no ano passado. Certo? Que Jesus é o pão da vida, é o maná do céu, que caiu do céu. Ele é a árvore da vida e ele é o pão da vida. Porque como é que o maná era conhecido como pão do céu, certo? E ele, quando chegou, ele falou o quê? Eu sou o pão da vida. Da árvore da vida, do maná. Vamos começar, então? Gente, peraí, não sai, não. Já resumi. Alguém pode ver se tem alguém online para mim, por favor? 10 pessoas online. Que bom. Então, já fiz o resumão, né? Vamos lá, pode soltar a primeira imagem. Estou mudando. Atualmente tem 10. Tem 10? Oi? 10, 3. Muito obrigada, porque vão curtindo, vão chamando os coleguinhas, vão compartilhando o link, gente. Vamos ajudar aqui para todo mundo ver essa Páscoa. Ah lá, isso aqui era o Éden, certo? Jesus, a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal lá atrás, onde deu essa bagunça toda. Por que Deus, gente? Por que Deus não queria que eles tivessem o acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal? Bobagem, gente. Qual foi o argumento que a serpente usou para que a Eva comesse e desse sereis como Deus? Mas a Bíblia fala antes que Deus fez o homem sua imagem e semelhança, então ele já era como Deus. É a pegadinha, por isso eles se lascaram. Era só uma pegadinha. Eles já tinham tudo o que eles precisavam dentro deles. Inclusive o bem e o mal de ser como Deus. Então, Deus falou assim, olha, não pode comer essa uva aqui não. Tá bom? Mas é um teste. Aí a serpente fala, come, porque aqui o bem e o mal você vai ser como Deus. Mas ela tinha dito que eu era como Deus. Para que eu quero isso aqui? Entenderam? Essa foi a pegadinha. Então, tinha que ser através do alimento. Eles perderam o direito por um alimento. Então, como é que recupera o direito? Por um alimento, pão da vida de novo. Certo? Pode soltar um vídeo. O caminho da árvore da vida não é uma estrada de terra que você pode percorrer a pé. Vivemos numa realidade que parece sólida, mas que é, na verdade, uma projeção densa. O Éden ainda está aqui, ao nosso redor, mas os nossos olhos físicos, ajustados para a carne, não conseguem captar a sua luz. Estamos exilados numa dimensão onde os recursos são escassos, onde o trabalho é penoso e onde a morte é inevitável. Adão falhou ao tentar fundir os dois mundos de forma prematura. Ele tentou ser como Deus, através do conhecimento técnico da dualidade, em vez de através da união espiritual. O que realmente aconteceu no instante em que Adão e Eva caíram? Antes do evento que chamamos de queda, a Bíblia diz algo estranho. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Para a mente moderna, isso soa como inocência infantil. Mas para os antigos sábios, isso descrevia o estado de corpo de glória. No Éden, Adão e Eva não possuíam corpos opacos como os nossos. Eles eram seres de luz. A nudez de que a Bíblia fala não era a falta de roupa, mas a falta de uma barreira densa. Eles eram radiantes e a sua glória espiritual era a sua vestimenta.
Quando eles acessaram a frequência da árvore do conhecimento, a dualidade, o sistema de energia deles entrou em curto-circuito. A luz que os envolvia colapsou. Foi exatamente isso que aconteceu com a humanidade. É aqui que Gênesis 3:21 revela o maior segredo da nossa biologia. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Pare e pense. Por que o Criador do universo, que sustenta as galáxias, precisaria matar um animal para fazer roupas de couro para 2 humanos? Seria Deus um alfaiate? Claro que não. A palavra hebraica para pele é or, escrita com a letra Ayin. Curiosamente, a palavra hebraica para luz também é or. Hoje, É tá? delay mesmo. Tá. Tá. Então, vou falar quando voltar, a gente continua. Vocês prestaram atenção no que está sendo dito? Que era o corpo de luz, eu já tinha falado. Não, tem detalhes que não foi dito. Porque a gente não entende, é isso que ele está explicando, que a pele que Deus envolveu não foi de um animal morto, que a gente sempre... Né? É um entendimento. O que foi, Cátia? Não, tá Então, com delay. Não, é delay mesmo. Está com delay. Bom, eles... Gente, olha só, eu vou repetir para vocês online o que eu repeti aqui. Uma alma hoje vai ser salva e eu tenho certeza disso. É uma alma tão preciosa para a serpente que ela está nos juros esperneantes desde 4:30 da tarde. Eu não sei se online, eu não sei se hoje, porque vai ficar gravado, mas eu tenho certeza por todas as energias que tem uma alma muito preciosa para Deus adquirir hoje. Tá? Então, aí agora deu delay aqui, né? Esse vídeo é sobre isso, sobre não foi um animal morto. Se a gente não conseguir retomar, vocês vão ficar sem imagens, mas eu vou falar tudo, do mesmo jeito, tá? E vocês vão entender sem imagem. É que eu acho mais dinâmico com imagem. Fica mais fácil a compreensão, né? Nossas primeiras Páscoas não tinham isso, né? Então, para mim, não tem problema nenhum não ter imagem, né? É que facilita quem está participando. Bom, gente, então, é assim, vocês viram que o vídeo começa com a árvore da vida estava no jardim. Ou seja, retomamos a história. E aí, o que aconteceu? Ele explica, perderam a luz. Vocês perceberam que ele falou que perderam a luz? Né? Isso foi ano passado. Só que, você lembra que esse vídeo não apareceu ano passado, não é? Não, é que a gente está dando prosseguimento, ampliando o conhecimento, ampliando. É igual o jardim, é igual a escola, né? Um ano a gente aprende, no outro ano vai evoluindo, quando vê está graduado. Né? A gente vai se graduar na pasta. Vamos lá? Então, eu vou continuar aqui, tá, gente? Porque tá difícil. Bom, eu já vou explicar para vocês o seguinte. O que acontece? O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Tem 2 nomes. Bem e mal. A árvore do conhecimento do quê? Do bem e do mal. Isso é o quê? Dualidade. A gente sempre fala, a gente aprende, né, em todos os círculos estudantis, religiosos, que aqui é dualidade. Tem até aquela famosa frase de Jesus, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dualidade. O bem e o mal trouxe dualidade. Não precisava disso no Éden. Por quê? Porque Deus é unidade. Unidade. E quando a gente pensa em unidade, mais tarde, quando Jesus aparece, que é batizado, vem a voz do céu e uma pomba, porque a voz não foi da pomba, certo? Veio a voz do céu, esse é meu filho amado em quem me comprazo, e veio a pomba. Né? E a gente chama de trindade, não é unidade, é eles mostrando que eles estavam íntegros um no outro. Certo? Assim como nós,
Mas, enquanto carne, somos trinos e somos um. Por que trino? Porque nós somos o corpo de carne. Então, aqui, o corpo é a bio, certo? Bio. Isso é que fica. A casa é uma casca, é uma roupa. Tá? Mas quando a gente se olha, a gente acredita que a gente é isso aqui. Então, é uma coisa, certo? O que é a alma? É o nosso verdadeiro eu, aquilo que ninguém vê, às vezes, na maioria das vezes, até nós mesmos não nos conhecemos. Porque a gente precisa de um espelho. O que é o espelho? Não é só aquele espelho para ver o corpo. É o espelho do outro dizendo quem nós somos. É a mãe, é o pai, é os amigos, é os amores. E isso a gente vai entendendo. O que aquele corpo é o que a gente chama de persona. Mas a alma é o que está por trás da persona. Né? A alma é aquela criança que antes de começar a entender tudo, que ainda está lá no Éden, ela tem identidade. Ela fala não quero por vontade, ela fala a verdade, ela fala que a mãe está mentindo. Porque criança não é assim, gente. Criança sai falando. Aí o que a gente vai fazendo? Vai polindo. Você é feio, não pode falar isso. Né? De quem você gosta mais? Do papai e da mamãe? Do papai. Não fala, fala que gosta dos dois. Né? Porque a alma, ela é muito... como é que eu vou dizer? A expressão mais certa da alma, ela é tão luz, ela é tão transparente, porque luz é transparente. Ela é tão transparente que não tem esse negócio de filtro, gente. Mas, quando a gente está trancado no corpo, o que acontece com essa alma? Ela tem o bem e o mal, então ela tem que aprender o que é feio, o que não é, o que é educação, o que não é, o que é... Que a alma não tem. A alma não tem. Certo? Então já temos dois. A gente tem a alma e tem o corpo. E tem o espírito, que foi o fôlego de Deus. E a Bíblia fala o seguinte: quando a gente morre, o corpo vai para a terra. O espírito volta para Deus. E a alma? Por que Jesus veio? Porque é essa alma que perdeu a unidade. Ela ficou na dualidade entre o espírito e o corpo. Entre a espiritualidade, voltar para Deus, e a matéria, que é carnal, são desejos. Ela ficou nisso. E Jesus fala o quê? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa abundância de ser transparente, translúcido, tudo. Aquele vídeo que não tinha acabado. Entendeu? Então, ele veio e ele fala o quê? Que não compensa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele veio resgatar a alma, ele não veio resgatar corpo, ele não veio resgatar espírito, porque o espírito é de Deus. E a Bíblia também fala que a gente pode, depois da morte, ir para a segunda morte, que é a morte eterna. Como é que a gente vai para a morte eterna? Ou seja, perdeu o direito de retomar a alma. Perdeu. Se não for através de Jesus, do pão, do alimento, do maná, da árvore da vida. A gente precisa retomar isso. Entende? E a gente passou por isso ano passado, é tão interessante que ano passado a gente viu que, primeiro ele começa como um maná do céu, a árvore da vida. Em Apocalipse fala o quê? Que a gente vai estar no livro da vida. Ou seja, vamos ser resgatados de uma forma que não precisa mais do pão diário, do maná diário, daquela árvore da vida diária. Porque o sangue dele fez isso quando a gente bebeu o sangue dele. O sangue dele foi a participação disso. Entende? Então, a gente vai para o livro da vida, que é a árvore da vida, gente. A gente vai lá, come uma vez, que já a gente come aqui simbolicamente com o pão da Páscoa, que é o corpo dele, come simbolicamente. Mas, comendo simbolicamente, o que acontece? Já comeu, passou, né? Agora a gente está escrito lá. Essa aqui é mais um fruto da árvore da vida. A gente vai ficar lá de boa. Tá? Vamos retomar.
Isso aqui a gente está... Vocês lembram que ele estava falando sobre isso quando saiu, né? Pode. A gente vai entender que ele estava falando da roupa que não foi um animal. Or, escrita com a letra Aleph. Elas soam iguais, mas têm significados opostos na escala de densidade. As túnicas de pele não eram roupas feitas de animais mortos. As túnicas de pele são o nosso corpo biológico atual. Deus não os vestiu com couro. Ele vestiu a consciência eterna deles com carne, sangue e ossos. Ele selou a centelha divina dentro de uma cápsula biológica capaz de sobreviver na baixa vibração da Terra 3D. A queda foi, na verdade, uma condensação. Saímos de um estado de energia pura para um estado de matéria sólida. E com essa nova vestimenta de carne, vieram as limitações, a fome, a dor, o cansaço e a mais terrível de todas, a morte. A gente vai ver como é que é uma fecundação e como é que nós somos antes de fecundar um órgão. Que foi feita, conseguiu ser feita. Se nós está rodando há muito tempo, vocês já viram isso. Tá? Conseguiram, através de ultrassom, filmar um óvulo, o espermatozoide fecundando o óvulo. E na fecundação existe uma explosão de luz. Ou seja, a luz, nós, quando entramos, né, no início da vida humana. Tá? Então, nós somos luz. Jesus fala isso, vós sois a luz do mundo. Né? A gente vai estudar melhor a luz esse ano. Né? Esse ponto, para juntar com Jesus. Então, vamos ver como é que é. Tá dando para ver os espermatozoides aí? Tudo bem. Tá com delay, gente, mas dá para ver, continuando. Deu para perceber? Eu acho maravilhoso esse vídeo, gente. Eu conheço esse vídeo aqui de alguns anos, né? Que é a prova. Por que foi feito isso? Até por conta da questão do aborto, né? Que quando começa a vida? É na fecundação? É na fecundação. Porque a vida entrou ali, né? Ou seja, a partir daí a gente ganha um corpo de pele. Ganha as vestes de pele. Deixamos de ser luz, quer dizer, a luz é a nossa alma. Mas para viver aqui, a gente ganha pele. Né? Bom, com essa dualidade com a luz, vamos dar continuidade agora, vamos desembanhar a espada. Se bem que, olha, desembanhar a espada é porque... Eu vou fazer mais rápido, porque como está dando tanto problema, né? Eu vou ler. Por que? Romanos, tá. Mas tinha um vídeo antes, não foi, não? Foi. Ah, sim, tá. Esse segundo, porque tinha dois videozinhos de fecundação juntos. Bom, vamos lá. O que está escrito em Romanos 7, 19 e 30? Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Vocês perceberam a dualidade? O que ele fala? E nós todos somos assim. A gente tem uma alma que fala assim para a gente. Se hoje vai acordar, vai ficar feliz, tudo bem. Bravo, lá vem. A gente já xingou o vizinho, entendeu? Já chutou o cachorro, já tentou matar o marido.
tudo de mal a gente faz no momento que acorda. Mas aquele bem, eu pelo menos, né, não sei, eu sempre oro antes de dormir. Eu tenho esse hábito. E aí, quando eu oro, aí eu já vou, primeiro eu vou conversando tudo que aconteceu durante o dia com Deus, né? Quando eu vejo que, caramba, porque às vezes a gente acha que não acabou. Quando a gente percebe, aí, perdoa, entendeu? E agradece e tal, aí a gente já vai falando, pai, deixa eu acordar melhor, né? Geralmente quando a gente pede perdão, né? Deixa a gente acordar melhor, olha, me faz uma criatura melhor. Ele até conversa, mostra erro pra gente. Ele fala, olha, dá pra ser assim, pronto, quando a gente acorda, ela vai mal tanto de novo, gente. Não tem jeito. É a dualidade do bem e do mal. Olha quanto erro num frutozinho só. Né? Então, vamos ver o que tem para cá para Ana. Então, gente, ele fala o seguinte, né? Ele termina assim. Já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. É isso que ele falou? Então, tá, vamos repetir. Habita em quem? Quero vir mais alto. Em mim, em cada um de nós. Não foi o Paulo. Não foi o Paulo. É o bem que eu quero, não dá o mal. É o que eu faço porque é o pecado que habita em mim. O pecado da besteira de querer ser dono do bem e do mal do próprio, né? Bom, vamos ver esse videozinho aqui. No nosso mundo, para conseguir energia, comida, você precisa de trabalho, esforço e destruição. Para uma coisa viver, outra tem de morrer. Essa é a maldição da Terra. É a lei da física deste plano denso. Adão e Eva passaram de um estado onde a realidade se moldava ao pensamento para um estado onde a matéria resiste à vontade humana. E por que a nudez se tornou motivo de vergonha? Porque ao perderem o corpo de luz, eles sentiram-se vulneráveis. Eles perceberam que agora eram seres biológicos, frágeis, expostos às intempéries e aos olhares. A vergonha foi o primeiro sinal do ego. A consciência de ser um indivíduo isolado, separado de Deus e do outro. Mas aqui reside a esperança. A Bíblia, em detalhes, quer que você compreenda. Embora estejamos vestindo túnicas de pele, a nossa essência ainda é a luz de Gênesis 1. O nosso DNA carrega a assinatura do artesão. A ciência moderna descobriu que o nosso corpo emite biofótons, partículas de luz ultra fracas. É como se a nossa biologia estivesse constantemente a tentar vazar a luz que foi aprisionada na queda. Estamos presos numa dimensão de sofrimento e limitação, mas o nosso código genético lembra-se de que um dia fomos gigantes de luz caminhando num jardim dimensional. Então, gente, agora a gente vai dar continuidade. Mas o que ele falou? Que a luz de Deus, o DNA de Deus está dentro da gente. De Deus. Mas a gente não deixa, né? Que é o tal do Espírito. O Espírito de Deus habita em nós. E ele é a unidade. Tanto que quem fala com a gente é quem? O Espírito Santo de Deus. Tá? Mas como é que a gente comprova? Bom, ele falou, a ciência já chegou a essa conclusão. Então a gente vai entender agora como. Que não é aquela luzinha da fecundação. Aquela luzinha da fecundação somos nós enquanto alma. Mas, além de nós, enquanto alma, temos o DNA de Deus dentro da gente. Você sabia que o nome de Deus está escrito em nosso DNA? Já notaram que todas as obras de arte têm o nome do seu autor gravado? Se fizermos uma analogia e considerarmos o ser humano uma obra divina, o mais lógico é que tenhamos também uma assinatura, concorda? Mas onde? Um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos descobriu que o padrão numérico 10565 sempre se repete no nosso DNA. Intrigados, os cientistas passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Foi assim que chegaram à seguinte sequência: Iode, Rei, Verrav e Rei. No nosso alfabeto, essas 4 letras correspondem a YHWH, lido como Yahweh. E sabem o que significa essa palavra? Javé. Sim.
o nome de Deus em hebraico. Se levarmos em consideração que o corpo humano tem, em média, 37 trilhões de células, podemos chegar à conclusão de que cada pedacinho do nosso corpo leva a assinatura de Deus. Não é fantástico a gente entender isso, gente? A unidade que existe em nós. Nós vimos que a ciência comprovou nossa alma e o Espírito de Deus gravado em nós. Quer dizer, só falta o corpo tomar vergonha na cara e deixar de pecar, né? Não dá. Não, gente, não dá. 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 Enganei você, bobo. Dá, como? Primeiro, pedindo perdão todo dia. E segundo, se alimentando bem, né? Bom, vamos lá. A gente precisa lembrar que Deus não compactua com o pecado, né? Luz e trevas não se misturam. Então, vamos olhar o que diz Lucas 11:35. Portanto, cuidado, presta atenção nisso agora, hein? Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. O versículo faz parte do ensinamento de Jesus sobre luz interior. Como assim? Quer dizer que a gente pode ser treva? Pode, né? Porque ele estava falando sobre a gente ser a luz do mundo, a gente ser candeeiro, que não dá para botar a luz embaixo da mesa. Nessa passagem, ele fala sobre nós sermos luz, mas até cuidado. Cuidado é vigilância, cuida. Por quê, gente? Eu não sei se vocês lembram do fato, né? Mas a gente vai lembrar de um fato para entender isso. Bom, mas essa luz, como é que a gente vai cuidar de não ser treva? Bom, pode passar, Paulo. A gente... João 8:12. João 8:12, Jesus já fala o seguinte. Primeiro ele está falando para a gente que é para ter cuidado com a nossa luz. Mas em João 8:12, olha o que ele fala. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz do quê? Da vida. Olha de novo a tal da vida, gente. Ele é vida na árvore, ele é vida no maná e agora a vida na luz. Não é interessante esse negócio, gente? E ele falou que quem me segue. Então, a nossa luz pode ser luz de fósforo, luz de vela. Também é luz. Não apaga. Tem não. Entendeu? Por isso, tá, cuida para não ser treva. Porque tem luz que apaga, né? Até a light, gente. Acabou a light, acabou a luz. Né? Vamos lá. Pode soltar esse vídeo aí. Maria Neves, tudo bem, Maria Neves? Obrigada pela participação. Deixa o like aí. Por que tudo isso importa para você hoje? A resposta é que a história de Adão e Eva não é um registro de um passado morto, mas a explicação para a sua maior inquietação. Você já sentiu em um momento de silêncio que este mundo, com toda a sua beleza, mas também com toda a sua dor e injustiça, não é exatamente o seu lugar? Essa nostalgia inexplicável, essa busca incessante por um sentido maior, é o que chamamos de memória genética do portal. Nós somos exilados vestindo túnicas de pele, mas carregamos o código de acesso de uma dimensão de glória. E a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é o mapa de resgate para que possamos voltar para casa. Note a simetria perfeita do plano divino. No primeiro livro da Bíblia, o portal do Éden é fechado e o acesso à árvore da vida é bloqueado pelos querubins. Mas no último livro, em Apocalipse 22, o cenário se repete de forma gloriosa. O texto diz: no meio da sua praça estava a árvore da vida. O que foi perdido no início é restaurado no fim. A história da humanidade não é uma linha reta em direção ao nada. É um círculo divino. O segundo Adão, Jesus Cristo, veio justamente para realizar o processo inverso da queda. Ele não veio apenas para perdoar pecados, mas para recalibrar a nossa frequência. Ele mostrou que é possível habitar uma túnica de pele sem perder a conexão com a luz do Pai. Ao vencer a morte, a lei máxima da nossa dimensão densa, ele provou que o portal está novamente entreaberto. Adão e Eva não foram apenas os primeiros. Eles foram os guardiões de uma promessa que agora habita em você.
Se você compreende que é um ser espiritual vivendo uma experiência humana, você já deu o primeiro passo para atravessar o véu. O segredo de Adão foi revelado e agora a escolha é sua. Viver apenas como a descendência da terra ou despertar a centelha divina que clama pelo retorno ao paraíso. Bom, entenderam, né? De novo, ele falou que Jesus fez o caminho inverso do Adão, para levar de volta a árvore da vida. Só que o que eu achei interessante foi a observação que a árvore da vida vai estar no meio da cidade. Que cidade, gente? O Éden não era uma cidade, só tinha 2. Ou seja, está no meio de todos que seguirem ele, porque ele é luz. Entendeu? Então vamos dar continuidade aqui. Kátia, o quê? Kátia Moraes? Moraes. Oi, Kátia Moraes, obrigada pela presença. Ela falou feliz Páscoa. Para você também, gente. Deixa eu. Vou arrumar. Vamos ver o que tem em João 6, 35 a 40, que é o tema e o versículo escolhido de hoje, que é Jesus, o pão da vida. Então, eu vou ler para vocês. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. É nunca, tá, gente? É nunca. É uma vez só. Entendeu? É uma vez só. Não é aquele que tinha que ser comido todo dia. Mas vos disse que também vós me viste e, contudo, não credes. Tudo o que o meu Pai me dá virá a mim. Olha aí, vamos parar um pouquinho aqui. Eu falei que hoje estava difícil porque tem uma alma muito... Tem uma batalha por uma alma. Porque olha o que ele fala, todos que meu Pai me dá virá a mim. Virá como? Através da palavra, gente. Por isso que ele manda a gente evangelizar. Mas não é simples assim. Existe a batalha que aconteceu no Éden, para cada um de nós. Estava tudo bem lá e vem um e não fala, não acredita, não é bem, entendeu? A gente passa por isso toda hora. Desculpa falar, gente, mas olha, eu não estou falando mal, não, mas é que é chato, né? Gente, quem é que gosta de testemunha de Jeová? Levanta o dedo, ninguém levantou. Ah, que maldade. Olha, se tiver uma testemunha de Jeová, eu não estou falando mal. Mas, gente, quando a gente está de cara com testemunha de Jeová no nosso portal, a gente tem vontade de gritar, de correr, não é, não? Por quê? Porque eles falam, posso falar com vocês? Posso entregar a palavra? Gente, os crentes que andam nos ônibus da vida, nos metrôs da vida, a gente nunca está afim de escutar. A gente não quer saber o que eles têm para falar. Porque a resistência é essa. Primeiro, aqueles que nunca ouviram falar não quer, porque acham que é chato pra caramba. E aqueles que acham que já estão sendo, falam assim, não, eu já sei, não preciso. Entendeu? É difícil a palavra de Deus chegar para a gente. É difícil. E é isso que ele fala. Mas aquele que o pai dele deu, vai chegar. Vai. Não, ele não vai perder nenhum, por isso que ele está aqui. E quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu, eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta passagem central mostra Jesus como sustento espiritual. Tá? Ele vai ressuscitar um por um. Mas qual é a condicionante? Qual é a condição? É seguir e crer nele, gente. Só tem essa condição, ele não vai perder ninguém. Pode passar a fotinho, que agora é só fotinho, para a gente entender essa história de maná. Então, na sequência, ó, isso aqui é o povo de Deus catando maná. Está dando para ver? É porque eu estou na frente. Isso aqui é o povo de Deus catando maná. E
caía do céu, no deserto. Tá? Aí, olha só, a gente está olhando o maná mais de perto. Olhando assim mais de pertinho, parece um arroz, não parece? Parece um pão, não, parece um arroz jogado no chão, lá na pedra, todo dia. Se guardou, azedou. Estragou, não dá mais para comer. Tá? Mas agora a gente vai entender melhor. Olha só porque ele parece, porque ele é um cacho. É uma planta que vem em cachos. Mas vem de onde? Né? Porque a gente olha, parece que caiu só um arrozinho, não, gente. A planta inteira. É bonito. Olha só o tamanho dessa árvore, gente. É a árvore do maná. O pão do céu. Não parece uma árvore da vida? Tá vendo o tamanho assim, gente? Olha que interessante de onde que vem o maná. Olha o tamanho da árvore. Pronto. Olha lá. Aí ele vira a árvore da vida com luz. Né? Quando a gente colhe o maná, quando a gente come o maná. Né? Não é interessante que é de uma árvore? Quem é que imaginou que o maná... Que a gente acha que é um pão que caiu do céu, né? Ah, caiu um pãozinho. Gente, é brioche, é o que é? É coiozinho. Qual é o nome do pão? Não, é isso aí. Oi? O amor é mais a Cátia Duarte. Oi, Cátia Duarte. Bem-vinda à live. Bom, quando ele fala, eu sou, né? No Evangelho de João, é para afirmar a divindade. Porque vocês lembram antes do Moisés sair do Egito, que é a tal da Páscoa judaica, Deus falou com Moisés, né? Vai lá, fala com o faraó, fala que eu mandei. O que Moisés fala para ele? Primeira coisa que fala. Mas como é que eu vou dizer quem é o Senhor? Como é seu nome? Eu sou. Eu sou. É o nome de Deus. Foi isso que ele respondeu. Ah, mas como é que eu vou explicar para o faraó? Eu sou o que sou. E Jesus se coloca da mesma forma. Eu sou. E um detalhe, ele está falando com o povo judeu. E eu não sei se todos conhecem o costume judaico. Até hoje, um judeu não pronuncia o eu sou dessa forma. Entendeu? A gente afirma assim. O judeu fala, eu sou soldado, eu sou... Mas aquele eu sou, e sou o que sou, o judeu não pronuncia. Né? O judeu não pronuncia assim, eu sou afirmativo, imperativo. Ele não faz isso. Porque ele entende que isso é Deus. E Jesus, quando fala para eles, usa dessa forma, eu sou, para eles entenderem. Quem é que estava falando com eles? Foi aquele que falou com Moisés. Né? Vamos lá. Pode. Peraí. Não, ainda nem li isso. Mateus 15, 26. Ele respondeu, não é certo tirar o pão das crianças. Estamos chegando no pão de novo, hein? Não é certo tirar o pão das crianças e jogá-lo aos cachorros. Quem é que lembra dessa passagem? Quem conhece essa passagem? Ninguém, né? Então, foi aquela mulher que não era judia, ele tinha ido para outra terra com os discípulos e ela veio e falou, Jesus, salva minha filha. E Jesus, ó, silêncio total na nação, está andando, não estou ouvindo, a mulher gritando atrás dele, e ele nada, até que os discípulos falaram para ele, manda ela calar, manda ela parar de gritar, não é possível. Né? Porque ele não estava respondendo nada. Daí ele foi e respondeu, não dá, ó, sem negócio. Não tem milagre para tua filha, você não é judia. Você não é judia. Aparentemente ele está falando o que eu vi para os judeus. Certo? Então, não rola. E ela ficou ali insistindo. Aí quando ele fala, não é legal a gente tirar o pão e dar para o cachorro. Gente, esse povo chamar eles de cachorro era pior que xingar a mãe, gente. O negócio dava morte. Era uma ofensa grave. Caramba, então Jesus foi agressivo desse nível? Não foi, não. Foi, não. A gente interpreta mal isso. E a gente vai entender isso melhor agora. Né? Porque o que ela respondeu? Vocês estão lembrando do que eu estou contando, né? Estão lembrando da passagem. O que ela respondeu?
Ah, mas os cachorrinhos comem. Então, ela não entendeu o que Jesus falou. Ela entendeu, a gente vai ver isso. Ela falou assim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E aí ele, o cotu, milagre concedido, pode ir que tua filha já está curada lá, ó. Não foi isso que aconteceu? Pela resposta dela, e ele ainda fala, não há fé em Israel igual dessa mulher. E é engraçado que ele só fala essa expressão, não há fé, 2 vezes. E das 2 vezes não era para judeu. Primeiro foi para o centurião. E depois para essa mulher. E das 2 vezes ele faz milagre à distância. Primeiro para o centurião. Pode chegar lá que está tudo bem. Segundo para essa mulher. Pode chegar lá que está tudo bem. Não é estranho? Ele começa falando que não é pão. Oh, não se dá pão para cachorro. E ele não é o pão. Mas foi os 2 únicos milagres à distância. Das 2 vezes ele fala não há fé em Israel. A gente vai entender melhor isso agora. Pode. Não é bom tomar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. Isso disse Jesus, palavra por palavra. Está registrado em Mateus, capítulo 15, versículo 26. Não foi um discípulo quem disse isso. Não foi um fariseu. Não foi um inimigo da fé. Foi Jesus de Nazaré. A palavra que as Bíblias em português traduzem como cães não é a palavra grega para cães. É uma palavra completamente diferente. No grego do Novo Testamento, existem 2 palavras para se referir a cães. A primeira é kion. Essa é a palavra forte, a depreciativa. Kion se refere aos cães de rua, os animais selvagens e impuros que vagavam pelas ruas comendo lixo e carniça. Essa palavra aparece em Filipenses 3:2, onde Paulo diz, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Aparece em Apocalipse 22:15, onde diz que os cães ficarão fora da cidade santa. Em cada um desses casos a palavra é kion. E sim, essa palavra era um insulto, mas a palavra que Jesus usou aqui não é kion, é kinarion. Kinarion é o diminutivo de kion. Vem do sufixo grego, arion, usado para criar formas pequenas, ternas, afetuosas. O diminutivo muda completamente o tom. E a diferença entre kion e kinarion não é pequena. É a diferença entre dizer cachorro de rua que come lixo e dizer cachorrinho da casa que brinca com as crianças. Kinarion aparece nos escritos de Platão, Xenofonte e Plutarco e sempre se refere aos cãezinhos domésticos, os animais de estimação da família, os bichinhos que vivem dentro de casa e comem embaixo da mesa das crianças. Jesus sabia exatamente qual palavra estava usando. Marcos, capítulo 7, versículo 27, inclui uma palavra que Mateus omite. Diz, deixa primeiro que os filhos se fartem. Primeiro. Essa palavra é devastadora para quem acredita que Jesus estava excluindo os gentios. Se você diz primeiro, está implicando que há um segundo. Se os filhos comem primeiro, isso significa que os cachorrinhos também vão comer. Só que depois, Jesus não estava fechando a porta. Estava explicando a ordem do plano de Deus. O evangelho chegaria primeiro a Israel e depois ao mundo inteiro. Romanos, capítulo 1, versículo 16, confirma. Ao judeu, primeiramente, e também ao grego. Aceito o meu lugar embaixo da mesa, aceito que os filhos comam primeiro. Mas eu sei que na sua mesa há tanto pão, o contraste com os líderes religiosos de Israel é devastador. Os fariseus tinham a mesa completa diante deles e rejeitavam o pão. Estavam tão preocupados em lavar as mãos corretamente que não conseguiam ver o Messias parado à sua frente. Tinham a mesa servida, a cadeira reservada, o prato posto e se recusavam a comer. Disse que não era bom dar o pão aos cães. Não disse como insulto, disse como prova. Disse para revelar a fé mais impressionante que seus discípulos tinham presenciado até aquele momento. Disse para demonstrar que o plano de Deus sempre incluiu os gentios, mesmo que Israel não quisesse aceitar isso. E disse usando uma palavra grega que a colocava dentro de casa, não do lado de fora. Essa cena não é um problema teológico, é uma obra-prima de ensinamento. Jesus usou 3 níveis de dificuldade crescente para produzir uma resposta de fé que seus discípulos nunca esqueceriam.
Ao fazer isso, Jesus deixou registrado para a história que ninguém está excluído da graça de Deus. Nem por raça, nem por nação, nem por gênero, nem por história, nem por religião de origem. A única qualificação que Deus pede é fé. Olha que legal, né? Todos têm um direito. São os cachorrinhos. Os primeiros, que seriam os judeus, foram os que rejeitaram. E ele sabia que ia ser rejeitado. Já que ele sabia. Porque ele sabia desde o princípio qual seria o destino dele na cruz. Que seriam os judeus. Por rejeição. Mas, por que ele fez? Por que ele fez? Pelos gentios. Pelos gentios. Olha a quantidade de gentios que existiu no mundo e a quantidade de judeu. Não tem como os judeus suplantarem essa quantidade. Então, quando ele fala que todos que o Pai deu, os judeus entendiam que eram só eles. Mas eles esqueceram uma coisa muito importante. Porque os judeus até hoje falam do seio de Abraão, do pai Abraão, do patriarca Abraão. O que eles esqueceram? Que Abraão, antes de Isaac, teve Ismael. Então, eles acreditam que só eles são descendentes de Abraão. Só eles têm direito. Onde ficou o povo de Ismael e todos os outros? E depois, que veio o Jacó, o Esaú e tal. Cadê esse povo? Que foi ficando um, o outro foi sumindo. Vocês já repararam que é assim? Um some, o outro fica. As tribos de Israel eram 12. Cadê essas 12? Então, ele veio para todos. Só que personalidades. Olha o que eu estou falando. Não é o povo, não é sangue. É personalidade judaica. O que é? É só para mim. Existe uma arrogância no mundo cristão de dizer é só para mim. A gente já falou isso no Natal, quando eu falei dos magos, né? Que não são considerados cristãos. Não, é para todos. Todos. Porque todos foram descendentes, não de Abraão, mas de Adão e Eva. Basta a gente entender o que aconteceu com os nossos primeiros pais para entender que a gente precisa desse resgate e aceitar. Tá difícil hoje em dia, tá uma guerra lá que nunca acabou, né? Mas a guerra agora está mais bagunçada porque entrou gente que nunca entrou nas guerras, né? Que é Estados Unidos. Porque desde que os judeus se entenderam como judeus, tem briga. Né? A Pérsia, que agora é o Irã, e a briga é antiga. Né? É bem antiga. Só que, antes disso tudo, né? E por que toda hora tem guerra, gente? Acho que é para Deus falar para filho, dá para parar aqui, prestar atenção e diga, quer deixar de ser teimosa? Isso é tudo irmãozinho, gente. O mundo não entende. Agora está diferente, porque entrou os Estados Unidos, está entrando Rússia na história, assim, né? Indiretamente, a gente está olhando e está vendo que tipo de notícia. A gente está chegando numa terceira guerra mundial, seria possível? Ano passado, até ano retrasado, eu falava nos meus vídeos aqui no canal sobre o princípio das dores, sobre o que Ezequiel fala esqueci o nome, enfim, dessa guerra, né? Tem pessoas falando, está todo mundo falando em guerra, em princípio de dores, em terceira guerra, em fim do mundo, Armagedon. A bagunça continua lá. E por que isso tudo, gente? Tem uma hora que tem que acabar mesmo, tem que parar. A gente sabe, está escrito que os judeus vai ser por meio disso. Então, os primeiros... E Jesus fala o quê? Os últimos serão os primeiros. Quem são os últimos? Nós, gentios. Chegamos primeiro. Os últimos, o Apocalipse e outros livros falam sobre isso. Serão os judeus o último e quê? Aceitar. Aceitar isso. Porque tem... Olha que louco que é a coisa, tá? Para vocês entenderem. Tem o judeu e tem o judeu messiânico. E tem o cristão. O cristão entende que, por princípios do judaísmo, que nós somos discordantes, tá?
Um judeu messiânico não é cristão, é judeu messiânico. Então a gente não chama um judeu convertido de cristão, chama de judeu messiânico, não é assim? E o judeu que não é messiânico acha que o judeu messiânico não é judeu, porque é messiânico, eles não estão esperando o Messias. Olha a bagunça. Ou seja, cadê Cristo no meio dessa confusão? Que ninguém se reconhece, né? E aí a gente está caminhando para um reconhecimento. A gente está caminhando, gente. A gente tem que orar muito, né? Pedir mais perdão a Deus, porque a gente está chegando sim. A gente está chegando no momento. Quanto vai demorar isso? Bom, a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, a gente não pode ter uma contagem do nosso tempo cronos, uma contagem cronológica. Ah, falta 3 anos. Ah, vai durar 7 anos. Porque tem gente que fala, não, mas a Bíblia está escrita, não sei o quê. Então, são 7 anos, na metade do caminho, 3 anos e meio, vai virar, antes que já dá confusão. Só que a Bíblia é clara quando fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, a nossa cronologia é o tempo cronos. O tempo de Deus não é cronos, não é cronológico, é kairos. E a Bíblia fala o tempo de Deus, kairos, que é um outro tempo. É 1000 anos num dia e um dia em 1000 anos. Deixa que ele resolve. Então a gente não sabe quando é. Bom, então agora a gente já entendeu melhor que ele é a luz, né? Que os cachorrinhos somos nós, obrigada, né? Por deixar a gente comer as migalhas que aquele povinho não quis. A gente tem que agradecer também, né, Nina? Se vocês aceitassem de primeira, não ia sobrar migalha para a gente. A gente. Bom, gente, a gente vai entender o preço alto, tá? Porque esse preço, para ele virar o pão, para a gente comer, que a gente entendeu, né? Como é que a gente tem que encarar ele? O pão da vida é o pão dos cachorrinhos, né? Mas isso não foi fácil, não. A gente vai lembrar um pouquinho do que foi visto ano passado, como é que foi o sacrifício da cruz. Tá? Vou começar pelo ano passado e a gente vai ampliar o negócio esse ano. Olha a história que eu contei ano passado do vinagre, né? Ele falou, estou com sede. E deram um vinagrezinho, não foi? Lembra disso? Então, vamos ver como é que foi, vai. A primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: o que estaria fazendo vinagre na região do Calvário? Nós entendemos vinagre, aquele vinagre mesmo que usa em casa, na cozinha, às vezes para poder até limpar coisas, algumas pessoas gostam de vinagre na salada e tudo mais, mas o vinagre aqui é um vinho altamente alcoólico que já perdeu até o gosto dele. É um vinho intoxicante. Não é um vinho assim que os apreciadores de bebida alcoólica tomariam. É um vinho estragado. Então ele não prestava mais para beber, para aqueles que gostavam de vinho. Mas ele era eficaz como morfina e como material esterilizante. Havia nos banheiros romanos o uso do vinagre para esterilizar o papel higiênico que eles usavam na época. Vou colocar entre aspas, que não era um papel, de verdade. Você vai ver o que era. A primeira coisa que nos chama atenção no banheiro romano é que as pessoas não tinham a privacidade, cada um tinha o seu lugar de assento ali. Era geralmente uma única banco, assim, com os buracos, servindo de vasos, e cada um sentava um do lado do outro. Não tinha privacidade na hora do banheiro, eram banheiros públicos, assim. E aos pés das pessoas que estavam usando o vaso sanitário ali para suas necessidades particulares, passava uma canaleta de água. E na frente, eles tinham geralmente um vaso, aí eles colocavam ali uma bacia cheia de vinagre. E eles pegavam um caniço de isopo, porque o isopo é mais cheiroso, dentro do banheiro, melhorava o odor, não é igual a pessoa colocar cheirinho, um caniço de isopo, e eles fixavam nesse caniço de isopo uma esponja do mar. Aí eles pegavam a esponja do mar, lembra que eu falei, você não tinha privacidade, era um do lado do outro, tá vendo? E nesses dois que tá aí no meio deles, um estava com água, o outro cheio de vinagre. Aí o sujeito, depois que terminava de fazer suas necessidades fisiológicas, ele pegava aquela vareta com a esponja, que tá ali do lado dele, passava na canaleta d'água ali para limpar, e se limpava. Depois que ele se limpava, ele passava de novo na água e mergulhava no vaso de vinagre para desinfetar a esponja, a fim de que outro usuário do banheiro pudesse vir e usar aquilo ali. Olha o que a Bíblia falou que eles levaram à boca de Jesus. Estava ali um vaso cheio de, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando no caniço de isopo, os 3 elementos do banheiro. Os soldados romanos, não tinha banheiro assim desse jeito em todo lugar, todos que lá, às vezes o banheiro era atrás de uma moita, alguma coisa assim. Então os soldados romanos já levavam entre os seus apetrechos um vaso cheio de vinagre, tá certo? Um vaso cheio de vinagre, e uma esponja ali dentro, com uma para o banheiro ali, atrás da moita mesmo, ele fazia, se limpava e tava tudo resolvido. Com vinagre para Jesus, para traduzir a linguagem de hoje. Bom, começaram a entender. O sofrimento já vem, gente, vinagre desse jeito não rola, né? Vinagre comum já é ruim, né, mano? Ele toma vinagre de maçã, orgânico,
a diabetes, a pressão, gente, ele reclama. Agora, imagina saindo do banheiro, que era para limpar bumbum. Né? É isso. Mas, agora a gente vai começar a pegar mais pesado. A gente vai pegar pesado. A gente vai fazer a autópsia de Jesus. Como assim, a autópsia não tem corpo bom, mas a gente sabe o que aconteceu lá, né? Então, a gente vai ver, pode soltar isso. Mentiram para você sobre a crucificação. Hoje nós vamos ver a autópsia da cruz, os bastidores da crucificação. A arqueologia e a medicina contam uma história muito mais brutal. Fase 1. O trauma. Antes da cruz, houve o Getsemane. Lucas descreve a hematidrose. Ali, Jesus soou sangue. Os vasos sanguíneos rompem sob estresse, misturando sangue ao suor. Depois, o flagrum romano. Não era um chicote, era um triturador de carne com chumbo e osso. Jesus não chegou à cruz inteiro, ele chegou em choque hipovolêmico. Fase 2. A fixação. Pregos nas palmas das mãos? Não, o peso rasgaria a pele. O prego entrou no espaço de Distó, no túmulo. O problema? Esse lugar é a casa do nervo mediano. Imagine um choque elétrico constante e infinito no seu braço. Os romanos tiveram que inventar uma palavra para descrever essa dor única. Excruciante. Fase 3. A asfixia. A cruz não mata pela dor ou pelo sangramento, mata por sufocamento. Para respirar, ele tinha que empurrar o corpo para cima, apoiando nos pés furados. Subir para respirar, descer para aliviar a dor e sufocar de novo. Um ciclo de terror repetido milhares de vezes. Fase 4. O coração. Para confirmar a morte, um soldado cravou uma lança no lado do corpo de Jesus. Dessa abertura no tórax, jorrou imediatamente sangue e água. A medicina explica. A água era fluido do pericárdio, acumulado pelo estresse extremo. A conclusão é avassaladora. A lança atingiu o coração que já havia explodido. Por que tudo isso? Isaías 53:5 explica. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus fez isso porque ele te ama. Deus não prometeu para você trigo, azeitona e uva. Isso é comida de passarinho, mandruvá, praga. Praga come uva. Mandruvá come trigo. Mas o que vai alimentar a sua casa é pão, vinho e azeite. Isso quer dizer que o trigo vai ter que ser moído. A uva vai ter que ser pisada e a azeitona vai ter que ser prensada. Sabe o que vai alimentar a sua casa? É as pessoas, seus filhos, sua família, seus amigos perceberem que apesar de você ser moído, você não perdeu sua integridade nem seu compromisso com a verdade. Apesar de você ter sido humilhado de maneira quase comprometedora, você não perdeu sua alegria de continuar fazendo a sua entrega. E apesar de todo tipo de pressão que você possa ter passado, você ainda continua representando consolo e autoridade. Porque é para isso que o óleo servia. Para ungir os reis e limpar as feridas. Pressão é para que o que sair de você continue servindo para limpar as feridas e ungir a cabeça dos reis. Humilhação é para que as pessoas continuem sabendo que você não precisa ser bem tratado para continuar tendo disposição. Constrangimento, moenda, é para todo mundo entender que o seu compromisso não é com benefício, mas o seu compromisso é a tradução da integridade do seu propósito. Vocês não precisam ter medo. Então, bom, vocês entenderam o que ele passou. Entenderam? A hematidrose, enfim, tudo. E aí vem a explicação. Eu não sei se vocês percebem, se vocês entenderem esse segundo vídeo, que a gente não come, Deus não deu trigo para a gente, não deu uva para a gente, não deu azeite para a gente. Pão, vinho e o azeite da unção. Foi o que ele deu. Por quê? Porque o trigo tem que ser moído. Certo? A uva tem que ser pisada. E a azeitona prensada, esmagada. Quem foi esses três materiais? Do pão, do vinho e do azeite. Jesus. Ele foi moído. Ele foi pisado. Isaías fala das pisaduras. Pelas pisaduras. Pisado. Nós seremos sarados. Certo? Então, a gente reclama, às vezes, de ser cristão ou de querer um pão. Aí ele fala, mas peraí, a gente está comendo pão. Sofrimento, mas não pisadura. É
para aguentar, para a gente. Ele fala, os seus filhos, você vai mostrar o quê? Com tudo que você passa, que você tem força, que você resiste, porque o pão já está pronto, o vinho já está pronto, o azeite já está pronto. É difícil? É difícil. Mas está mole. O pior já passou, e não passou por nós, passou por ele. Ele foi o trigo, ele foi a uva, ele foi o azeite. Certo? Então, para a gente entendeu. É doloroso, gente, a gente está nessa vida. Mas, vamos pensar, gente, não é nenhum desses 3 elementos que fica fácil. Tá? Pode soltar isso aí. Vocês não precisam ter medo. Certas coisas têm que acontecer. A fé não tem sido meu problema. Eu abri mão de tudo para te seguir. Vão entregá-los para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês vão ser odiados por todas as nações por minha causa. O amor de muitos vai esfriar. Eu não entendo o que estamos fazendo. Eu tô tentando aprender. O que o Pai permite. O que eu permito. Para realizar a vontade do meu Pai e para a fé e crescimento da igreja dele. Eu sei que pode ser esmagador. Por que você acha que eu permito provações? Eu não sei! Elas provam que a sua fé é genuína. Elas te fortalecem. Isso está te fortalecendo. Aquele que perseverar até ao fim, este será salvo. Então este evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Pois neste mundo, vocês terão tribulações. Mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. Por que ele venceu? Porque ele já foi a uva, ele já foi o azeite. Então, para a gente é mole. Para a gente tá de boa. Sabe por quê que tá de boa? E é molinho, gente. Eu sempre falo com ele uma coisa. Tem dias que, assim, o cara lá de baixo me incita a ser uma serial killer. Porque eu não tenho vontade de matar eu tenho vontade de matar a humanidade. Entendeu? É assim, é começar e nunca mais parar. Baixar a ramba. Entendeu? Tá. E eu tenho gênio para isso, né, filha? Eu tenho esse gênio, né? Meu filho lá, ele faz assim. Não vou nem perguntar pro meu marido, né? Porque eu provoco essa minha vontade nele. Mas aí, isso assim, quando eu não é com ele. E ele vê que tudo fez a minha cabeça. Aí ele fala assim, 2 dias depois eu tô ótima, com aquilo tudo que aconteceu, que eu tive vontade de dinamitar o mundo, apertar a bomba atômica, eu tô ótima para a pessoa que me causou isso. Aí ele fala assim, não te entendo. Não te entendo, porque você é doida. Você estava com raiva, você estava chiando, você estava xingando, você estava com vontade de matar o mundo, porque aconteceu isso. Agora você está assim, tranquilona, perdoou, não reagiu, a pessoa veio, e faz de conta que você nem lembra o que aconteceu. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Não é que eu sou boazinha, não, gente. É porque na hora da raiva, e Jesus fala, irai-vos, mas não pecai-vos, ou não pequeis. Por causa disso. Na hora da raiva veio o ser humaninho, né? Aquele de carne e osso. Mas aí eu lembro que eu tenho uma vida eterna, gente. Eu falo, como é que eu vou perder essa vida eterna? Por quê? Por causa disso aqui, que é passageiro? Não. Gente, eu tenho que esquecer o que está acontecendo aqui e focar lá, porque lá é a verdadeira vida. E aí fica fácil a gente não se tornar um serial killer, uma pessoa odienta, uma pessoa com raiva do mundo. Por quê? Porque a gente tem que focar lá. Lá, aqui é ilusão. Então, você não fala isso para mim? Não te entendo. Eu falei, gente, eu só preciso chegar do outro lado. Me deixa quieta aqui para me chegar do outro lado, que está tudo bem. E é isso. Gente, olha só. Quando ele fala que é para a gente ter cuidado com a nossa luz, né? E a gente tem que ter cuidado. Não é porque a gente vai comer o pão, que já foi moído, que a gente não precisa cuidar. Sabe por quê, gente? Vocês sabem quem era Lúcifer? Sabe quem era Lúcifer? Não sabe quem era Lúcifer? Vocês sabem quem era Lúcifer? Crianças da Iola. Agora, vocês sabem o que quer dizer a palavra Lúcifer?
Vocês não vão responder nada? Então, gente, olha só, tem duas interpretações, tá? Uma direta e a outra subjetiva, tá? Lúcifer quer dizer portador da luz. É aquele que porta, que tem a luz, que carrega a luz. Tá? E o subjetivo, a estrela da manhã. A gente conhece como estrela da manhã o sol, né? Que é luz pra caramba, dá energia para todo mundo. Caiu, ó, perdeu pro boy. Cuide para que a sua luz não seja trevas. Tá? E aí, sempre tem essa coisa na Bíblia, né? A Bíblia é impressionante, porque nomes têm significados. Quando ele perdeu a luz, ele trocou de nome, aí ele virou Satanás. O que quer dizer Satanás? O inimigo do homem, o adversário. E é ele que está a fim de derrubar todo mundo para que ninguém tenha luz igual a ele, para fazer companhia para ele lá no quinto. Né? É isso. Então, cuida com a luz. Bom, a gente já entendeu quase tudo. Vamos lembrar de Lulu, que não é mais Lulu, né? Para a gente não ficar amiguinho dele, para poder voltar para lá. Pode soltar esse. Ah, não, é Mateus primeiro. Vamos ver o que está escrito em Mateus. Não, botaram daqui, hein? Roubaram Mateus. Pode ver que roubaram Mateus aqui. Peraí, 27. Eu estou no Mateus 15. Ah, tá. Olha só. Agora a gente vai, já entendemos tudo, vamos para a crucificação. Chegamos? A gente já entendeu a crucificação, tudo? Mateus 27, 51 a 54 diz assim: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram ao monte. Vocês conhecem essa passagem? Sabe quando isso aconteceu? Sabe quando isso aconteceu? Quando ele estava na cruz. Ele expirou e falou: Pai, a ti entrego o meu espírito. Pum, e começou o terremoto. E rasga o véu do templo, que separava Deus dos homens, precisava no sacerdote. Tudo aconteceu antes dele sair da cruz. Foi imediato. Imediata a ressurreição. A ressurreição começou ali. Não só dele, mas aqueles que saíram. Por quê? Porque quando ele estava na cruz, ele falou para o ladrão da cruz: estará comigo no paraíso. Quer dizer, ele veio para resgatar a vida, então acabou. Não vai perder 3 dias lá no. 3 dias que ele foi lá no inferno pegar aquelas almas que já estavam presas lá, estava vivo já. Os que não estavam presos lá já começaram a ressuscitar. Entendeu? Foi na hora. Vamos dar uma olhada nisso. Vocês viram que a confusão começou na hora? Foi na hora, gente. O bichinho ainda estava na cruz. Não foi depois que ele tirou, que balsamaram, não sei o quê. Não. Tá? Qual é o Lucas? 24. Aí o Lucas fala das mulheres, como acharam, que foi só no 3º dia, né? Mas que fala que os centuriões também que viram a confusão, ficaram com medo. Eu não vou ler, não, porque é só isso que fala. E o anjo falou: ele ressuscitou. O outro fala: não, é um vídeo. Não, isso aí não é um vídeo. Tá, gente, tem outro vídeo. Bom, então não tem vídeo.
Passou para esse? Tem alguma coisa acontecendo de errado aqui, hein? Tem um vídeo do Centurião. Bom, então vou ficar só com a foto mesmo. Vamos ver o vídeo. Olha só o que está dizendo aqui. Eu não estava no Éden. Deixa eu ver se dá. Assim fica melhor. Eu não estava no Éden. E herdei a culpa. Mas eu também não estava no Calvário e herdei a graça. Que graça foi essa? Vou mostrar para vocês que graça que a gente herdou, tá? Vamos começar com a nossa Páscoa? Vou oferecer um cálice para vocês. Bonitinho esse cálice. Se dá para ver bem aqui. Está dando para ver? Alguém se habilita? Alguém quer tomar? Alguém? Gente, levanta a mão quem quiser tomar esse cálice. Ninguém quer, você quer o cálice? Por quê? Que cálice é esse que ninguém quer tomar? Não sei. Ah, mas ninguém quer tomar? Foi esse cálice aqui que Jesus tomou. Lembra quando ele estava lá no Getsemane, que ele falou assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice? Foi esse cálice que ele tomou. Estranho, né? Feiozão, né? O que isso parece, gente? O quê? Sangue, né? Misturado com alguma coisa ruim, né? É, né? Vai apodrecendo o sangue, não vai? Parece um sangue assim que vai... Então, só um pouquinho, gente. Ele tomou todo esse cálice. Sabe como é que é o nome desse cálice? O cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus é o que estava prometido para a gente tomar. Tudo que ele passou foi a ira de Deus sobre ele. Aquela autópsia que nós vimos, todo o sofrimento, a hematidrose. A hematidrose, gente, só acontece em momentos mais do que desesperadores, que é esse sangue. E tem uma coisa, quando ele começa a descer, ele fala, ele suou sangue. Quando o sangue da hematidrose começa a sair, sabe o que acontece? Aquele local fica hiper ativado e sensível. Significa que se alguém fizer assim, você já está sentindo uma dor imensa. E ele passou por tudo, foi pregado, foi rasgado, foi tudo com hematidrose. O cálice da ira de Deus. Era para cada um de nós. Mas aí vocês estão espertinhos, falam, não vai beber, não. Não vai beber, não? Ele bebeu. Ele bebeu. Sabe por que ele bebeu? Para a gente não beber, porque senão tinha essa de, quero não. Vai beber tudinho. Era o que estava com a gente. O cálice da ira de Deus, ele é falado, comentado na Bíblia, em Salmos e no Apocalipse. Foi esse cálice. Foi esse cálice. Com tudo de ruim que vocês quiseram que ela fez. Foi para ele. Então a gente fazer o quê? Beber o nosso. Estamos prontos? Pode ir. Sim. A gente foi vencida. Acabou tudo. O meu filho está batizado, está tudo assim. Vai sair ninguém vivo daqui hoje. A morte foi vencida. Nosso último endereço não é o túmulo, mas agora. Vamos focar nisso, tá? Porque eu foco e não me tornei mais serial killer. Vamos lá. Apocalipse 1:18. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Bom, gente, vocês entenderam o tamanho da coisa? Pode, que é o que eu acabei de ler. Olha que coisa linda, só para isso aqui, ó, é a última coisa antes do pão. A gente vai comer, vocês estão dando graças a Deus, né? A gente, desde o ano passado, que eu quero que a gente entenda por que a gente está comendo e bebendo, que não tem nada a ver com Moisés. Sabe por quê? Pelo que eu já falei. A gente está na iminência de uma guerra e a gente tem que se posicionar e se preparar. A flor. Olha, gente, vocês sabem que flor é essa? Sabe que flor é essa? Essa aqui, o nome dessa flor é sangue de Cristo. Ah lá, Lucia sabia, estou sabendo tudo.
Olha que ela tem uma cruz no meio. E assim, ela é assim, ó, como se o sangue tivesse expirado, não parece? O sangue. E uma cruz branquinha, limpinha no meio, olha lá. A cruz não tem nada de vermelho, não tem nada de sangue. É o sangue de Cristo, essa flor. Por quê? Porque Deus é maravilhoso. Por que ele criou essa flor? Para a gente se lembrar eternamente do sacrifício da cruz e do sangue de Cristo. Tem uma flor na natureza. Tá? Ela é da... Deixa eu ver de onde, gente, que eu esqueci. Da Indonésia? Peraí, gente, deixa eu só ver onde é que ela... Nova Zelândia. Tá? E ela é uma flor medicinal. Sangue de Cristo pura. Olha que impressionante, gente. Enfim. Era só para a gente lembrar, memorizar, que Deus eternizou o sangue dele na natureza. Ou seja, olha, a gente tem no DNA, lembra o que a gente tem no DNA? O espírito. Na alma, a luz. E o que tem na matéria? A flor. Porque está no mundo, está na natureza. É a flor. Ele unificou. A gente tem a luz, né? A gente tem o DNA e agora a gente tem uma flor material, para lembrar dele. Né? Bom, eis que estava sentado sobre o trono e disse, eis que faço nova todas as coisas. É o último videozinho, tá? Aí a gente come. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Não como Coríntios. Estou lá no Apocalipse já. Para correr. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, antes da gente comer, a gente tem que entender que ele ressuscitou, ele passou por tudo que ele passou de verdade. Senão, não precisa da gente comer nem beber o vinho. Nem comer o pão, nem beber o vinho. Né? Uma coisa nada. Na mesa e falou, fiz como não fiz. A menina, gente, peraí. Vocês entenderam? Vamos repetir. Bom, a Bíblia aberta, se tornando água, porque ela é a fonte de água viva, né? Através de Jesus.
A gente conhece a Bíblia e entende ela como fonte de água viva. Né? Vamos só, eu vou repetir para vocês o último versículo do Apocalipse, que é esse vídeo. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E é nesse sentido que a gente tem que comer o pão. Não é uma estrada de... É nesse sentido que a gente tem que comer esse pão, como maná da vida, e tomar o sangue. Tá? Lembrando que trigo foi moído, né? O trigo já foi moído para a gente comer o pão. A uva foi pisada. Já virou vinho. A gente só tem que beber. E o azeite, gente? O azeite já foi moído. Né? A gente... Foi? Prensado. Prensado é moído, ó. O trigo foi moído. Ele foi prensado, tá? Para a gente usar como unção. Certo? Ele se prensou e é na prensa que ele nos unge. Tá? Então, vamos embora, gente. Vamos só dar graça. Entendemos por que a gente vai comer? Entendemos por que a gente vai tomar um vinho? As meninas que chegaram agora não entenderam nada, mas se lascaram. Por quê? Porque vai ficar no canal do YouTube e eu vou cobrar. Eu quero saber se vocês viram. Vamos lá, gente. Bom, olha, os meninos vão preparando os vinhos, né? Abrindo as garrafas, botando nas taças, enquanto a gente... gente, olha só. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer. Olha só, o pão, gente, vamos lembrar, é rasgando, é na mão. Quem precisa lavar a mão antes, tá? Então, é assim, a gente vai agradecer por tudo que a gente entendeu hoje. Lá dentro. Esse pão foi moído. Tá? Esse pão simboliza não só o que ele passou, tá? Sendo moído na cruz, mas simboliza aquilo que ele sempre foi. O pão da vida. Sangue de boa. Da árvore da vida, do maná que cai do céu. Tá? Então, Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse feito de mandar o seu filho para resgatar todas as vidas, inclusive a dos cachorrinhos que comem embaixo da mesa. Tá? Porque a sua palavra diz que os últimos serão os primeiros. E nós, gentios, chegamos primeiro à mesa, que foi rejeitada, como cachorrinhos. E graça nós damos por isso. Tá? Em nome do teu filho amado Jesus. Nós vamos comer, comamos, em memória dele, que foi isso que ele falou. Façam isso em memória de mim. Ok? Então, vamos embora. Jesus é gostoso. Adoro esse pão. Jesus é gostoso, querida. Começa por você. Gente, olha, quem está com pãozinho aí dá tempo, né? Pega o pão. Quem não pode tomar vinho, quem não tem suco, pega um copo d'água, gente, que daqui a pouco eu vou agradecer pelo vinho. Por quê? Porque Jesus transformou a água em vinho. Então, se você não tem vinho, pega a água para que vai ser transformado em vinho. Então, ok? Eu. Você está tomando remédio? Ele está tomando remédio. Não, pelo menos. Vai ser suco mesmo. É suco mesmo. Eu também estou suco. Cadê as duas? Foram no banheiro. Foram lá para Suco de uva. Eu? Sua mãe é vinho e André suave. Minha mãe é vinho. Vamos comer, pensando em tudo que foi dito. Repensando. Maná caindo do céu, sendo colhido a cada dia, né? Para a gente se renovar enquanto nós estivermos por aqui. Principalmente o André, né, André? Esse ano tu já ressuscitou, né? Muita oração por sua casa, né? Então. Tu não orou, não, mas a gente orou, né, Zé? Zé estava perguntando, tá?
Pois Eu é. acho que muita gente. Ele fica brincando com a gente. Eu tenho um grupo de 300 vagabundos para com você. É isso aí. Aquele vídeo na internet? Muita oração, gente. Moto? O André, além do pão e do vinho, ele recebeu o azeite. Gente, já comemos. Não, daqui a pouco você pega uma palma, tá? Vamos agradecer o vinho. Senhor, muito obrigada por esse sangue derramado, tá? Que representa o seu espírito, a sua luz, a sua grandeza, como o Senhor disse, eu sou a luz do mundo. E isso representa, porque essa é a verdadeira vida. Sangue quer dizer vida. E muito obrigada, porque esse cálice de vinho, tá, foi substituído pelo cálice da ira de Deus, pelo Senhor. O Senhor tomou o cálice que era para nós, para nos deixar tomar o seu sangue. Muito obrigada por isso. Tá? Podemos beber, gente. Água para que ele vai transformar em sangue. Em sangue. É, isso aí. Tá bebendo também? Ajuda com a mão de beber, né? Gente, você tem alguém disponível para ver se tem alguém online que eu vou me despedir? Não, porque se tiver alguém, eu já falo os nomes, né? Se não tiver nome. Meus queridos, tudo deu errado para tudo dar certo no final. Então, muita unção para cada um de vocês. Né? Acho que tem mais não, tia. Agradecendo. Tem 4, mas os 4 estão aqui. Está aqui, né? Então, tá bom. Gente, beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tá? Até a próxima. Fomos. Oi? Nesse